sofrendo aí, morrendo por amor. Deus é tremendo. Vamos estar orando. Em seguida, o pastor, vou passar para o louvor aqui, depois o pastor Arthur Botelho vai estar assumindo aqui o microfone e dando liberdade de agir. Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, te damos graça nesta noite por essa grande oportunidade, Senhor. Essa rica oportunidade que nós temos de ouvir falar, de conhecer mais de perto, Senhor, que há um povo, como diz ali em Apocalipse, ó Deus, que estão sendo mortos e perseguidos por amor à tua palavra. Senhor, muitas vezes nós reclamamos de tantas coisas, nós somos às vezes mesquinhos, ó Deus. Nós temos um travesseiro, temos chinelo também que está representando errado, um arame, mas temos um chinelo. Temos um travesseiro para recostar na cabeça. E agora tem pessoas lá no país dele, coxinha de ferro, perdendo a vida do seu filho, da sua esposa, mas não abandonam o Evangelho. Nós te damos graça. Nós clamamos a tua misericórdia, Senhor. Nos ajuda verdadeiramente a viver o Evangelho, Pai. Por essa noite, fala através do pastor Arthur. Fala o nosso coração. Nos ajuda a nos envolvermos nesse trabalho. Nos ajuda a sentir o que sente o pastor Arthur. Nos ajuda a sentir o que sente a equipe ali do Brasil, que é a segunda base deles, ó Deus. Ajuda a sentir o que sente o irmão envolvido nos países do mundo, dando suporte para esse povo, Pai, que está ali perdendo suas vidas. Ela não perde a sua vida. Nós cremos que temos ouvido falar que cada um crente, um cristão que morre nessa vida, o seu sangue faz nascer outros, converter outros, porque a seriedade que eles encaram a morte, Deus faz nascer novos crentes. Então, nessa noite, fala conosco neste lugar. Recebe o nosso louvor, o nosso coração, fala conosco, Deus. Nós repreendemos toda barreira nessa noite, toda incredulidade, tudo aquilo que dificultar o nosso entendimento. Colocamos diante do teu altar a nossa vida, nosso coração, as nossas mentes, Deus. Pedimos, fala conosco nessa noite, Pai, nesse lugar. Toma lugar de honra, nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus, Filho amado. Amém. É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor.
nossa vida a Ti. Nos rendemos diante de Ti, Senhor, nessa noite, para Te entregar todo louvor, toda adoração, porque Tu és o único merecedor do nosso louvor, o único merecedor de toda adoração. E por isso nós nos rendemos a Ti nessa noite, Pai. Faça essa declaração como uma oração. O único que é digno de receber A honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. oramos, A Ti, ó Rei Jesus, oramos, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser. consagre seu ser a Ele. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Aqui o pastor Arthur Monteiro, por favor. Pastor Arthur. Eu queria pedir aos irmãos estender aqui as mãos para o pastor Arthur. Que o pastor Arthur, ele aprendeu a amar esse trabalho. Ele pouco tempo contou a vida dele ali. Acho que conheci ele já conheci ele há anos. Ele contou ali que ele veio das drogas, né? A maior parte da vida dele nas drogas, e que ele foi para uma casa de recuperação, e há 19 anos já fazendo. Ele lá na recuperação conheceu esse trabalho, se envolveu e não consegue mais deixar. Então nós vemos que podemos verdadeiramente ter empatia por alguma coisa, por alguém, por uma causa. E o pastor Arthur teve empatia por isso aqui. Mergulhou de cabeça, irmão. E carregando a pedrinha dele, porque é muito grande essa obra, mas ele consegue botar cada pedrinha que ele bota nessa obra, tem somado, tem abençoado vidas. Estenda as mãos para cá, vamos olhar para o pastor Arthur, para aqueles que, como ele, estão arregimentando soldados precisando. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma teu servo nas tuas mãos. A palavra diz, Senhor Deus, que Ele sabe, tudo vê, tudo pode. O Senhor conhece as aflições, muitas das vezes bate as portas do coração do teu servo, porque Ele é conhecedor de perto. Mas nessa noite nós pedimos, ó Pai, segundo a tua misericórdia, cobre teu servo com a sua graça, com a sua casa, toma as circunstâncias que tentam até limitar a vida do teu servo, derrama da tua graça, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que eu quero querer e efetuar, Senhor. E sabemos que o Senhor não é um Deus de brincadeira, Pai. E o Senhor é um Deus que hoje age como amor e como justiça. Um dia vai agir como justiça, mas nesse momento você está agindo como amor e chamando pessoas para se apaixonar por essa obra. Abençoe o teu servo, que ele possa ser esse canal, conduzindo pessoas para amar esse trabalho, Deus. Entregamos nas suas mãos, ele, sua casa, tudo aquilo que respeita a sua vida e esse chamado. Pedimos que nesta noite
Você veio marcar com milagre, Deus. Toma nas suas mãos, usa ele como graça neste lugar e abençoa grandemente esta noite, esse evento. Em nome do teu filho amado. Amém, Senhor. Amém, pastor. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao pastor Márcio, pastora Antônia, né, com quem eu fiz contato. Pode sentar, irmãos. E daqui até também eu vou ter a oportunidade de pregar na igreja da pastora Andréia e pastor Manuel, né? E pastor aqui, o pastor Márcio nos apresentou. Então eu agradeço muito a Deus, primeiramente, mas também ao pastor Márcio por ter aqui nos recebido aqui, estar nos recebendo aqui, né? E quero agradecer a vocês também. Obrigado pelas palavras, pastor. Estão poucos minutos ali, né? Eu posso conversar um pouquinho. Posso tirar isso aqui, irmãos? Conversar um pouquinho. Estou sendo focado com isso aqui. E nessa noite, irmãos, nós vamos compartilhar um pouco sobre pessoas que têm a mesma fé que nós, mas não a mesma liberdade que nós. Pessoas que, por conta disso, de não ter a mesma liberdade que nós, muitas vezes eles literalmente perdem o pescoço. O pescoço. Mas uma coisa interessante que nós vamos aprender um pouco com eles nessa noite é que eles perdem a própria vida, irmãos, mas não perdem a fé. Muitas vezes nós, por tão pouco, desanimamos a nossa fé, por tão pouco desistimos do próprio Senhor Jesus. Muitos de nós já estiveram aqui na igreja e hoje não estão mais, porque não conseguiram suportar as batalhas, né, que o cristão tem que passar, as dificuldades que muitas vezes nós temos que enfrentar, unicamente por sermos cristãos na maioria das vezes. Então hoje a gente vai falar um pouco das dificuldades de servir a Deus em campos difíceis, irmãos. Porque onde nós vivemos, Brasil, Rio de Janeiro, por mais que a gente tenha dificuldades, são campos fáceis. Pregar o evangelho aqui é muito fácil. Viver como cristão aqui é muito fácil. Só que nesse bairro eu já vi várias igrejas aqui. Agora, pô, eu errei o caminho aqui, eu virei para lá, dedicaram com a igreja aqui atrás. No caminho vi várias igrejas. Então aqui é um campo que dá a impressão que Deus até privilegia o Brasil. Parece até que somos uma igreja privilegiada. Porque temos tudo para pregar o evangelho, temos tudo para servir a Deus. Mas nós vamos falar hoje de cristãos que não têm essa mesma condição que nós temos aqui. Por isso a gente vai ler um texto bíblico e também vamos contar um pouco da história da missão Portas Abertas, como tudo começou, e vamos inserir nessa mensagem testemunhos de nossos irmãos que sofrem perseguição. Testemunhos reais, irmãos, verdadeiros, atuais. Estão vivendo isso hoje. Não é lá no tempo da igreja primitiva, onde os cristãos, nossos irmãos, foram lançados aos leões, queimados vivos. Não estamos falando desse tempo, falando de hoje. Agora, enquanto estamos aqui, tem alguém pagando com a própria vida. Tem alguém sofrendo muito, perdendo tudo, somente porque é um cristão.
O seu crime é ser cristão. Um criminoso vai para a cadeia pelo seu crime. Um cristão lá vai para a cadeia pelo crime de amar a Jesus, pelo crime de servir a Jesus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 7, no verso 11 e 12. Perdão. Capítulo 5 de Mateus, verso 11 e 12. Até está aqui na tela. Está lá, né? Se você não quiser ver a Bíblia, está com pouca dificuldade, está ali na tela. Só olhar lá na tela, está aqui na versão da Bíblia Transformadora. Nós temos aqui até essa como é que eu poderia dizer, esse recurso, né? E temos aí a Bíblia em várias traduções que facilitam a compreensão da gente. E essa é uma delas, a Bíblia Transformadora, onde diz assim: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Jesus aqui então diz: alegre-se, exultem, porque há uma grande recompensa que os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Feche os teus olhos um pouquinho, vamos orar um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor sabe o quanto nós precisamos do Senhor. Nós estamos revelando a Tua palavra, nos fazendo, Pai, compreendê-la da forma que ela é, da forma que ela foi escrita pelo Senhor. Possamos ter o entendimento que ela nos traz, que possamos, Pai, olhar para essa palavra e desejá-la no nosso coração, desejar vivê-la, Pai. Porque sabemos que dessa forma a nossa vida vai ser bem diferente. Nós nos tornaremos pessoas maduras, pessoas fortalecidas na fé, encorajadas por essa palavra. Então, que o Teu Espírito, Pai, toque o nosso coração por meio dela, e possamos nessa noite, ó Deus, nos alegrarmos do Senhor e sermos gratos ao Senhor por vivermos num país onde há liberdade de cultuarmos ao Senhor e de recebermos a Tua mensagem através de um culto como esse, e que ela produza aquilo a qual o Senhor determinou para que isso fosse assim, Pai. Que nós possamos nessa noite receber no coração essa palavra, saímos daqui melhor do que entramos. Mais do que isso, Pai, saímos daqui dispostos a ter uma nova atitude, a termos um novo compromisso. Amém. Não somente, ó Deus, com a nossa vida aqui em particular, a nossa vida cristã, mas também com a vida dos nossos irmãos. Amém. Que estão longe de nós, Amém. mas fazem parte de nós, Amém. fazem parte do mesmo corpo, do qual Cristo é a cabeça do corpo, a qual é a igreja que somos nós. Ó Deus, fazemos parte da mesma família, a família de Deus, e somos, Pai, uma só igreja, a igreja do Senhor Jesus. Amém. Possamos nessa noite sair daqui determinados a fazer algo em favor destes irmãos, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Primeiro conhecê-los, depois orar por eles, e terceiro, Pai, aquilo que o Senhor tocar no nosso coração, para fazer favor desses irmãos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, esse texto é interessante porque eu considero que nos nossos tempos, nos nossos dias, esse texto que nós lemos, eles vão se tornar muito importantes para a gente. A gente está vivendo tempos diferentes. Sabe que algo diferente está acontecendo?
E não é só no Brasil, é no mundo todo. Parece que há um sistema único. O que está acontecendo aqui está acontecendo no mais longínquo desse mundo. Interessante, isso nunca aconteceu. Então parece-me que alguma coisa vai mudar na Terra, no sistema da Terra. Por isso eu acho que esses versículos eles vão se tornar muito importantes para nós conforme a situação começar a apertar. Nós vamos ter que olhar para ele, e ele, independente das circunstâncias, daquilo que você tiver que passar, ele vai te segurar, ele vai te sustentar, ele não vai permitir que você esmoreça, ele não vai permitir que você desanime, ele não vai permitir que você retroceda, que você se intimide, porque ele vai te dar a coragem, a força que você precisa. Por isso Jesus começa dizendo: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição. Uma coisa importante que está ali, a gente deve destacar, é que Jesus diz assim: olha, felizes são vocês. Por que vocês estão felizes? Porque são perseguidos? Porque são zombados? Não! É porque tudo isso acontece por causa de Jesus. Ele diz: é por causa de mim que vocês estão sendo zombados e sofrendo perseguição, e é por causa de mim que vocês devem, mesmo diante da zombaria e da perseguição, se sentirem as pessoas mais felizes desse mundo. Amém. Porque é por causa de mim que vocês estão sofrendo. É por causa de Jesus que nós estaremos sofrendo. E esses irmãos já estão sofrendo hoje, dos quais nós vamos falar hoje. E Jesus não deixa só nisso, ele também te estimula, te incentiva mais ainda, te dá um motivo para você ser mais alegre ainda, para você exultar, para você regozijar-se, para você ter uma alegria muito grande. Ele diz: olha, não vai ficar só na zombaria, na perseguição não, porque já já tem uma recompensa que você nem imagina esperando por você no céu. E eu entendo nesse texto que Jesus está nos ensinando que enquanto nós estivermos aqui na terra, aconteça o que acontecer. Por isso ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo isso porque ele está prevendo tudo que você pode viver aqui. A igreja, ela não está isenta de sofrer, não está isenta de ser perseguida, não está isenta nem mesmo de ser morta por Jesus, ser presa, torturada. Ela não está isenta disso, ao contrário. Em alguns países isso acontece justamente porque ela é a igreja do Senhor. Então Jesus, para te animar, para te incentivar, ele diz que você vai ter uma grande recompensa lá no céu, suporta tudo aí. Então ele está nos ensinando o seguinte: olha, vocês vão viver tudo isso, vão viver aí na terra. Então é importante que vocês vivam aí na terra. Enquanto estiverem aí na terra, vocês tenham na sua mente não a terra, mas a eternidade. Amém. Eu tenho que ter na minha mente o tempo todo a eternidade. Então eu consigo fazer uma leitura e enfrentar qualquer situação aqui na terra, porque seja uma situação boa ou uma situação muito ruim, não importa. Eu sei que o que me motiva é o que me aguarda na eternidade. Então não importa o que aconteça. Eu sou feliz, sou alegre por isso. O que me aguarda? Jesus quer que a gente tenha em mente a eternidade. Eu entendo isso, cristãos perseguidos entendem que é isso, que essa é a perspectiva de Deus para nós. Isso é o que Deus quer que eu e você entendamos aqui na terra. Irmãos, a nossa vida deve ser determinada não pelo que nós vemos aqui, não pelo que nós podemos conquistar aqui, não pelo que nós podemos realizar aqui, não pelos sonhos que queremos que se concretize aqui. A nossa vida não pode ser determinada por isso. A nossa vida tem que ser determinada pelo que nos aguarda na eternidade, que é algo que você nem imagina. Verdade. Olhos nenhum viram, ouvido nenhum ouviu, mente alguma consegue imaginar
Oh, Deus, é o verdade. tamanho, Verdade. a grandeza daquilo que Deus já reservou para mim e para você. Verdade. Por isso que quando a gente conhece estes irmãos que sofrem perseguição, porque eles entendem a vida desse ponto de vista, e quando você entende a vida do ponto de vista da eternidade, daqui a pouco você estará lá com o Senhor, fica muito fácil compreender todas as coisas. E os problemas que talvez você tenha que enfrentar nesta vida ainda, neste mundo, eles se tornam tão pequenos, eles ficam tão menores, que você consegue passar sem nem perceber muito bem aquilo que está acontecendo, que aquilo não é o mais importante para você. O mais importante é a promessa do Senhor para você. Amém. Mas vocês já repararam que quando vem um problema na nossa vida, seja de enfermidade, de repente você descobre que tem um câncer. Ou de repente você perde o seu emprego. Ou de repente um ente muito querido, Deus resolve levar. Às vezes um filho, uma dor é muito grande, invade o seu coração, a sua alma. E você percebe que aquele problema, ele se apresenta e ele, em vez de se tornar pequeno, ele se torna muito grande. Você começa a sua vida começa a ter problemas sérios por conta desse único problema, porque ele fica muito grande, a ponto de muitos entrarem em depressão, a ponto de muitos perderem toda a estrutura física, emocional, espiritual. Parece que o chão saiu debaixo dos seus pés. Não consegue ver mais nenhuma luz no fim do túnel, porque aquele problema ficou tão grande que consumiu totalmente a sua vida. E muitos não querem nem mais viver. E alguns chegam a tirar a própria vida por causa do problema. E Jesus está dizendo justamente que diante do problema, todo tipo de maldade, qualquer coisa a seu respeito, você tem que se alegrar. Glória a Deus. Verdade, Você tem uma Pai. recompensa. Verdade, Espera no Deus. céu é a garantia de Jesus e já estará com ele. Seja feliz em qualquer circunstância. E ele diz aqui, lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Interessante. Eu vejo Jesus me comparando com os antigos profetas. Ou comparando nossos irmãos que sofrem perseguição com os antigos profetas. Comparando com a sua igreja. Os antigos profetas, eles foram perseguidos da mesma forma. A perseguição é bíblica. Jesus disse, ele próprio disse, perseguiram a mim, perseguirão vocês também. O apóstolo Paulo diz, olha, quem desejar viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. A perseguição é bíblica. Só que para que você possa viver enfrentando a perseguição, a nossa vida tem que ser uma vida aqui na terra, com os pés no chão, onde você é sensato, é coerente, é honesto, é organizado, planeja, você faz tudo, mas seus olhos não estão aqui, estão fixos lá no céu, no que te espera. Tudo muda. Teu entendimento da vida e de todas as coisas mudam completamente, totalmente. Você vai ver sua vida ficar muito mais leve. E aí você, estando mais leve, você vai falar, Senhor, como é que eu agradeço tudo isso? Aí Jesus diz, você agradece entregando tudo para mim. Entregando tudo. Você não impõe mais condição nenhuma para ficar com alguma coisa. Você entrega tudo. Você fala, Senhor Jesus, agora eu quero só te seguir e te servir. Uma cristã do Sri Lanka, chamada Prabha, Sri Lanka ali ao lado da Índia, perseguição muito severa. Ela na vila dela, ali trabalhando para o Senhor, e sendo muito ameaçada. Alguém da sua família, que não era convertido, disse a ela, Prabha, por que você insiste, Prabha? Insiste em testemunhar desse Jesus, em servir esse Deus, por quê? Você não está vendo que você está sendo ameaçada? Você pode ser presa, pode sofrer muito na prisão, você pode ter a sua família ameaçada e prejudicada.
Você não desiste disso, por quê, cara? Sabe o que ela respondeu? Olha, mano, sabe o que ela respondeu, mano? Ó, sabe o que a Prada respondeu? A pessoa disse que ela estava sendo ameaçada, a família, que era melhor largar daquilo, parar de servir esse Deus. Ela falou, não posso, porque eu só tenho uma vida. É, meu pai. Você só Pode tem uma não. vida, irmão. Você vai deixar passar? Verdade. Nós vamos deixar passar? Mas muitas vezes nós falamos, não vamos deixar passar. Mas se parece que a minha vida não é uma vida de uma entrega total, 100%. Eu entrego parcialmente a minha vida, porque parte dela eu quero me preocupar com os meus negócios, com os meus interesses, com aquilo que me dá prazer e me realiza, com as minhas coisas. Com Jesus é diferente. Com Jesus se entrega tudo. Nada mais pode ter valor para você. Você tem que ser como o apóstolo Paulo. Agora minha vida não tem mais valor para mim mesmo. Se tão somente cumprir a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo, olha, minha vida não tem mais valor para mim. Por isso ele diz também, já fui crucificado com Cristo, agora já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo aqui humanamente, nesse corpo terreno, aqui na terra, onde você estuda, faz faculdade, trabalha, faz tudo, essa vida do cotidiano normal, onde eu estou aqui ligado em tudo, faço parte da sociedade, faço parte daquilo, ele fala, essa vida eu vivo única e exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Por quê? Por pouco? É por pouco? Porque ele me amou. E se entregou, ele se entregou 100% a si mesmo, por você, por mim, por todos nós. Agora eu pergunto, vale a pena entregar tudo por ele? Vale a pena fazer que me aprada? Não importa que esteja ameaçando minha família, a mim, eu possa perder tudo, eu só tenho uma vida, eu tenho que servir a Deus por meio dela, eu não posso perder tempo nessa vida, eu posso aqui nessa vida, eu devo aqui nessa vida, só servir ao Senhor, só fazer a vontade de Pai. Olha só, portas abertas, irmãos, já existe no mundo. Agora em maio, ela estará fazendo 66 anos que existe esse ministério. São portas abertas. Ela tem a visão de um mundo em que todas as pessoas devem experimentar. É que eles experimentam. Por isso que eu estou disposto a renunciar a tudo, a negar a mim mesmo, porque eu quero que aquela pessoa veja em mim um testemunho de amor, para que ela experimente também esse amor de Deus. Então eu entendo que cada cristão hoje que é perseguido no mundo, para experimentar esse amor, eu que estou aqui no Brasil, num país onde é liberdade, onde é tudo, eu que estou aqui, eu preciso lembrar daqueles irmãos que vivem em contexto diferente, não têm a mesma facilidade, os mesmos recursos, as mesmas condições que eu tenho aqui de poder expressar o amor de Jesus às pessoas, mas eu preciso lembrar desses irmãos e apoiá-los, dar condições, supri-los, dar condições a eles para que eles possam lá levarem às pessoas o amor de Jesus. Começou esse ministério com esse homem aqui, que aqui ainda é um jovem, 25 anos de idade, chamado Annie van der Bel, um holandês, 25 anos. E ele falou para Jesus quando se converteu e fez um seminário, né? Ele fez um curso de missões. E nesse curso de missões, ele foi tão tocado por Deus, ele falou, Deus, eu quero ser um missionário. E ele falou, Jesus, se o Senhor me mostrar o caminho, eu vou segui-lo. Mostra-me o caminho, Senhor. Saindo do seminário. E Deus mostrou um caminho para ele. Mostrou os países comunistas da antiga União Soviética, isso em 1955, e a primeira viagem que ele fez foi aqui para a Polônia, Varsóvia, capital da Polônia. Aqui ele está numa igreja, porque quando ele foi à Polônia, ele foi para o festival da juventude comunista que estava acontecendo lá. O comunismo estava dentro desses países soviéticos e estava crescendo muito a ponto de se tornar um grande gigante ao cristianismo. Tanto que
prenderam pastores, fecharam igrejas, confiscaram Bíblias e queriam impedir que a igreja continuasse sendo igreja lá naqueles países. E esse irmão então foi para lá, para o festival da Juventude Comunista, e aí ele descobriu que naquele festival milhares de jovens estavam muito entusiasmados com o comunismo. Ele ficou preocupado e foi procurar uma igreja, a igreja do Senhor. De muito andar ali em Varsóvia, ele encontrou uma igreja na qual ele, lá no domingo de manhã, se apresentou ao pastor, acabou tendo uma oportunidade de dar um pequeno testemunho que eles estavam fazendo lá, e no final eles se reuniram no pátio. Vocês podem ver que só tem pessoas idosas aqui, não tinham jovens nessa igreja. Ele ficou preocupado. E ele ficou mais preocupado ainda porque ele percebeu algo nessa igreja. Porque quando ele pegou a Bíblia para dar o seu pequeno testemunho e abriu para ler um versículo bíblico, como a gente faz, né? Ele ficou esperando que as pessoas abrissem a Bíblia. Estou vendo aqui todo mundo com a sua Bíblia, né? Uma Bíblia aberta aqui, ó. Ele ficou esperando também que as pessoas abrissem a Bíblia. As Bíblias. Ele viu que ninguém abriu as Bíblias e falou: vocês aqui não têm o hábito de trazerem as Bíblias para a igreja e acompanharem, né, a pregação, a mensagem através da leitura na sua própria Bíblia? Aí o irmão que estava ali na frente falou: nós até gostaríamos de poder trazer as nossas Bíblias, mas elas foram tiradas de nós, foram confiscadas. Ninguém aqui tem Bíblia, nem o pastor tem a Bíblia. Então ele entendeu. E aí lá ainda, na Polônia, lendo o livro de Apocalipse, e ali ele está falando com Deus, dizendo: Deus, e agora? O que eu faço? O Senhor me trouxe aqui, me enviou aqui. Eu vim em obediência ao Senhor, mas me deparei com essa realidade, uma igreja totalmente desencorajada, porque não tem Bíblias, não tem jovens. O que eu faço, Senhor? Então ele foi ler a Bíblia, porque a Bíblia, irmãos, eu não sei aqui no Brasil, mas os cristãos perseguidos, eles dizem que não basta você ter a Bíblia e ler a Bíblia. Você tem que ter a Bíblia, ler a Bíblia e amar a Bíblia. Você tem que amar a Bíblia. Você tem que se apaixonar pela Bíblia. Tem que ter amor por ela. Porque dessa forma, Deus vai falar por meio dela com você. E aí o irmão André foi ler a Bíblia. Então no livro de Apocalipse, estava lendo o livro de Apocalipse, então quando chegou no capítulo 3, na carta da igreja de Sardes, e no verso 2, Deus fala com ele. Aquele verso salta aos seus olhos e Deus revela para ele o que ele deveria fazer naquela situação. E ali no verso 2 está escrito: esteja atento então, André, já que você está aí preocupado sem saber o que fazer agora, então esteja atento ao que eu vou te falar. Fortalece essa igreja que resta e está para morrer. Porque uma igreja, um cristão sem Bíblia, durante um tempo sem Bíblia, ele começa a enfraquecer na sua fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Precisamos da palavra, precisamos da Bíblia. O irmão André entendeu isso, então o que ele fez? Ele falou: Deus, eu quero trazer as Bíblias aqui, estou entendendo isso. Mas as fronteiras estão fechadas, não dá para entrar com Bíblias, estão confiscando Bíblias aqui. E ele continuou lendo a Bíblia. Estava lendo o verso 2 de Apocalipse, da carta à igreja de Sardes, continuou lendo. Deus ali, naquele verso 2, falou com ele o que ele deveria fazer. Traz Bíblia para essa igreja, porque eles não têm Bíblias, então eles vão enfraquecer, vão morrer espiritualmente. Eles precisam de Bíblia, traz Bíblia para ele, fortaleça eles trazendo Bíblias. Ele entendeu isso. Aí ele falou: Deus, as fronteiras estão fechadas, como é que eu vou entrar com as Bíblias? E continuou lendo. Quando ele chegou no verso 8, já na carta à igreja de Filadélfia, no mesmo capítulo 3, Deus fala com ele de novo. Ele entendeu. E aí ele voltou para a sua nação, ganhou esse fusquinha de presente, encheu de Bíblias. Colocou 150 Bíblias aqui, no porta-malas, nos bancos, em todo lugar tinha Bíblia. E voltou lá, 2 anos depois. Agora não entrou pela Polônia, entrou pela Tchecoslováquia, mas ele voltou com o fusquinha de Bíblias, cheio de Bíblias, para suprir aquela igreja que não tinha Bíblias. O que será que Deus falou com ele, que o encorajou tanto lá no verso 8 do capítulo 3 de Apocalipse? Nesse verso você vai entender porque o nome da missão chama Missão Portas Abertas. Porque ali está escrito: eis que ponho diante de ti, André, uma porta aberta, André, a qual, André, ninguém poderá fechar. Ninguém é ninguém.
Não há portas fechadas para Deus. Se você colocar no seu coração o desejo de obedecê-lo, de servi-lo, o Espírito Santo de Deus vai abrir todas as portas para você. Todas as portas serão abertas. Pode ter certeza disso. Aí você diz, mas não tenho capacidade. O irmão André explica. Um homem que com 25 anos de idade só tinha ido até a 7ª série. Nunca estudou. Só Bíblia. Hoje está com 93 anos de idade. E ele então diz que Deus não escolhe as pessoas pela sua capacidade, pelo dinheiro que tem, pelo seu QI de intelectualidade, pelos recursos financeiros, ou por qualquer condição que possa favorecer ou possa ajudar. Deus escolhe você por uma única coisa: pela disponibilidade do teu coração. Oh meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque eu também só fui até a 7ª série, irmão. E com 43 anos de idade eu estava dormindo numa calçada da Doutor Arnaldo de São Paulo, morando na rua. Depois de perder tudo, perder a família, perder filhos, perder bens, perder emprego, perder tudo. Estava ali só esperando a morte. Estava ali numa condição de ter perdido toda a esperança de vida. Não queria mais viver. E Jesus não olhou para a minha capacidade. Jesus olhou para o meu coração que estava clamando por socorro, desesperado. E Ele foi lá, sondou meu coração e disse para mim: você não quer mais, você não quer nem mais viver, mas eu quero que você viva. Estendeu a sua mão, me tocou, me levou para uma casa de recuperação para dependentes químicos, onde eu fiquei 1 ano e 6 meses interno. Depois me levou para um seminário, uma república de uma igreja. E nessa república da igreja, morei por 3 anos e meio fazendo seminário. Ganhei uma bolsa deles, trabalhava lá, mas tinha tudo pago ali, comida, dormida, bolsas, tudo. Porque Deus me colocou lá. Porque viu disponibilidade no meu coração. Nem eu sabia direito o que era isso. Mas eu queria muito. Eu não queria mais voltar para o mundo. E Deus então foi fazendo a obra passo a passo. Eu aprendi ali uma coisa, porque naquele tempo eu também conhecia a Missão Portas Abertas. No dia 24 de abril de 1998 eu estava dormindo na calçada. Melhor dizendo, no dia 23 de abril de 1998 eu estava dormindo na calçada. No dia 24 de abril de 1998 eu estava entrando na casa de recuperação para dependentes químicos, onde aceitei Jesus. 98, 24 de abril de 98. Em maio de 2001 eu conheci a Missão Portas Abertas. 3 anos depois, eu tinha 3 anos de idade, pastor. Tanto que agora, no dia 24 de abril de 2021, eu completei 23 anos de idade. 20 anos que eu conheço a Missão Portas Abertas, conheci com 3 anos. Fui tão impactado pelos cristãos perseguidos que lá eu fiz uma oração e disse: Senhor, eu quero trabalhar nesse ministério. No ano seguinte, Deus me contratou para ser um voluntário da Missão Portas Abertas, onde estou até hoje. Deus já me levou para o Brasil inteiro para pregar nas igrejas. Não escolho igreja, não escolho lugar. Vou aonde Deus me envia. Não escolho o número de membros. Pode ter 1, 2, 10, 20, 50 mil, 500, não importa para mim. É a mesma coisa. Um rapaz que só tinha a 7ª série e dormia na rua. Aprendi com o irmão André e com os cristãos perseguidos que Deus escolhe as pessoas pela sua disponibilidade. E aprendi uma outra coisa nesse tempo de vida, com esses irmãos que sofrem perseguição e com esse irmão que 3 coisas são importantes, irmãos, para você perseverar, para você se manter firme na sua fé. Não desistir. Primeira, obedecer de forma incondicional a palavra de Deus. Tem que obedecer, não adianta, porque muitas vezes a gente não quer obedecer. Tem que aprender a obedecer. Agora tem que aprender também a esperar. E tem que aprender a perseverar. Muitos desistem porque não querem esperar e não querem perseverar. É necessário esses 3 princípios. E esse homem aqui,
vai com o seu fusquinha para cá, encorajado por Deus ali no verso 8 de Apocalipse, do capítulo 3. E aqui quando ele chega na fronteira, ele olha aqueles guardas que vão revistar os carros, estão revistando os carros, ele viu que eles tiraram até pneus de carro, ele falou, Deus, acho que estou começando a ficar com a minha fé enfraquecida, acho que eu não vou conseguir passar, acho que eles vão segurar as Bíblias. Aí ele fez uma oração a Jesus. Essa oração está nesse livro dele, que tem o testemunho dele contra a malícia de Deus, dessas viagens, né? Desde a primeira viagem. Aqui está como tudo começou, no ministério dele. E ele fez uma oração a Jesus, uma oração simples, irmão. Ele falou simplesmente, Senhor Jesus, vou ter que passar ali, não quero que essas Bíblias fiquem ali. Quero levar lá para os irmãos. Então, o Senhor, quando esteve na terra, fez cegos enxergarem, Jesus. Vou pedir para o Senhor esse mesmo milagre, só que o contrário desse. Quando eu estiver passando, Jesus, por favor, que aqueles guardas ali fiquem cegos e não vejam essas Bíblias. E foi. Revistaram todo o carro. Terminaram a revista, entregaram os documentos para ele, disseram para ele, o senhor pode seguir viagem. Está tudo em ordem. Não há nada errado no seu carro. Poder de Deus. Ele tem um lema, que é simplesmente vá. Depois veja como Deus age. Nós queremos muitas vezes ver o poder de Deus. Às vezes vem na igreja e peço, Senhor, derrama o seu poder. Mas o poder vem depois. Depois que você obedece, depois que você se disponibiliza, que você quer viver para Cristo e servi-lo na sua obra, viver para Ele 100%, é que você vai ver como Deus age. Mas muitas vezes nós falamos, Deus, mas primeiro, eu não tenho dinheiro, Senhor. Como é que eu vou fazer essa obra se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou me envolver aqui com os cristãos perseguindo? Como é que eu vou receber a mim, Senhor? Eu não tenho dinheiro. Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, eu não tenho capacidade. Não estudei. Senhor, eu já estou velho, estou cansado, estou pensando. Vai ficar a vida inteira sentadinho aqui, irmão. E Deus querendo tanto te usar. Deus querendo tanto te usar. Com 93 anos vai fazer dia 11 de maio, as pessoas dizem para ele, porque depois daquilo contrabandista de Deus, da antiga União Soviética, a Rússia, aqueles países ali, a perseguição se espalhou pelo mundo todo, e aí ele começou a viajar, onde ele sabia que tinha ali cristãos sendo perseguidos, ele ia para lá. Então, nesse segundo livro, Contrabandista de Deus 2, ele escreveu a viagem dele para a Colômbia, onde ele viu cristãos sendo mortos, pastores sendo assassinados nas montanhas da Colômbia, onde os narcotraficantes, os guerrilheiros matam pastores, matam a igreja. Então foi para lá. E de lá para Cuba, de Cuba para El Salvador, Nicarágua, para o México, onde tinha perseguição, Peru na época tinha perseguição, onde tinha perseguição, o André estava lá. Foi também para a China, foi também para a África, para o Oriente Médio, está tudo aqui nesse livrinho. E no Oriente Médio ele descobriu que os muçulmanos, o islamismo estava crescendo muito no mundo, estava crescendo mais que o cristianismo, era a religião que mais crescia no mundo. Ele viu que então o islamismo estava se tornando um grande gigante agora do cristianismo, que nem o comunismo, mas o comunismo deu uma baixada, o islamismo cresceu, que ele começou a trabalhar entre os muçulmanos e as pessoas diziam para ele, André, agora sim é perigoso, hein? Aí é perigoso. E ele dizia, sei que é perigoso, mas eu também sei que é muito mais arriscado desobedecer a Deus. Eu sei que vocês estão dizendo aí que não tem segurança aqui nesses países. É perigoso porque não tem segurança, mas quem falou que segurança está em jogo quando se trata da grande comissão? Quem falou que temos que ter segurança? Jesus falou, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Tem que bastar isso para nós. E as pessoas falam, mas o propósito da igreja não é sobreviver, não é prosperar. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas Jesus diz, não é. O propósito da igreja deve ser servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Quero que vocês vejam esse vídeo, que vai falar um pouquinho da perseguição dos países mais perseguidos. São 50 nações hoje
onde a perseguição é severa e extrema. Você tem ideia do que é severo e extremo? Então, nesses países aqui, vocês vão ver um pouquinho. Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20 depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Essa igreja hoje, não sei se todos aqui já tinham ouvido falar sobre a perseguição aos cristãos hoje, e mesmo sobre a missão Portas Abertas. Mas hoje vocês são desafiados a abrir os olhos para essa realidade. A partir do momento que vocês ficam sabendo e veem o que está acontecendo, não fechem mais os olhos. Abra os olhos também do coração, porque são nossos irmãos. Não são poucos,
São mais de 340 milhões de cristãos que enfrentam perseguição e discriminação por causa da sua fé hoje. Vivendo esses 50 países aqui que a Portas Abertas classifica nessa lista mundial da perseguição 2021 atualizada, seguir a Cristo aqui pode custar a própria vida. É uma perseguição severa e extrema. A violência nunca foi tão grande no mundo como tem sido hoje. Em 2019, eram 245 milhões de cristãos perseguidos de forma severa e extrema. Em 2019, em 2020, ela passou para 260 milhões. E agora deu um salto em 2021 para 340 milhões, mais de 340 milhões. Nessas 50 nações, onde 1 em cada 8 cristãos no mundo enfrenta a perseguição, essa perseguição severa e extrema. São cristãos mortos, olha, somente por causa da sua fé em Jesus. Eles são sequestrados, são desaparecidos. Nunca mais a sua família vê essas pessoas de novo. A sua igreja desaparece. São cristãos que vivem num contexto em que são detidos, são condenados, não tem julgamento para eles, são presos, são torturados nessas prisões. As suas igrejas, as suas casas ou comércios são atacados, são destruídos, muitos incendiados. Eles estão vivendo isso hoje. Quando estamos aqui, tem cristãos que estão vivendo nesse contexto aqui, para se reunir como estamos aqui hoje. Eles não podem se reunir assim, eles têm que ir para uma casa, apagar todas as luzes. Aqui não estão sem energia. Aqui não pode deixar a luz acesa, senão chama a atenção do lado de fora, mas eles arriscam a própria vida e vão lá para se reunir com os irmãos. E aqui, com a luzinha do celular, eles iluminam a sua Bíblia para poder acompanhar, seja um estudo bíblico, ou uma pregação mesmo, ou um culto. Aqui você vai ver que no mundo islâmico, as mulheres se convertem primeiro que os maridos. Mais fácil as mulheres se converter. Homens também se convertem. E quando elas se convertem, quando o marido trabalha, elas vão na igreja, escondidas. Levam seus filhinhos e ali elas vão na igreja. Aqui elas, para entrar numa igreja, aqui é uma igreja, escondida. Só tem uma portinha aqui no corredor. Isso aqui está olhando, observando para ver se não tem ninguém vendo. É nessa condição que elas vão na igreja. A gente tem que olhar para isso e olhar para a nossa vida e para a nossa liberdade e entender o seguinte: se eu não me preocupo com esses irmãos que estão lá vivendo nesse contexto, dessa forma, sem liberdade nenhuma, isso é sinal diante de Deus que eu não dou nenhum valor pela liberdade que Ele me dá. É verdade, não, pastor? A partir do momento que eu sei que eu tenho irmãos que precisam se esconder, correm o risco, estão indo para a igreja escondidos e se descobertos, essas mulheres são expulsas de suas casas. Seus maridos dão um divórcio para elas. Quando não batem nelas, deixam presas dentro de casa e a partir dali elas vivem um inferno na casa delas. Se eu vejo tudo isso e não me preocupo, esses irmãos que estão se reunindo escondidos, é sinal de que toda a liberdade que Deus me dá e tudo que eu tenho de Deus aqui, eu não valorizo. Não valorizo. Esse pastor cubano, o Kirguistão, ele é pastor de 2 igrejas. Pastor dessa igreja, uma igreja oficial do governo. O que é uma igreja oficial do governo? Sabe que o Brasil corre o risco de um dia ter uma igreja oficial do governo, sabia? O pastor não vai ter mais liberdade, a pastora, de pregar o que ele quiser aqui, não. Ele vai passar por um crivo. Eles vão, primeiro você tem que fazer a pregação e eles vão ver como é que está a pregação, tem que passar pela avaliação deles, eles vão dizer, isso aqui pode, isso aqui não pode, pastor. Isso você não pode falar. Está na Bíblia, você não pode falar. Na China, tem a igreja oficial na China, que agora já fizeram uma nova Bíblia. Tiraram uma porção de textos da Bíblia, incluíram outros. E essa é a nova Bíblia, que está circulando na China, para a igreja oficial da China. Uma igreja evangélica, cristã, oficial. Onde às vezes o diretor daquela igreja, o líder daquela igreja não é nem crente, nem pastor, nem nada. É um funcionário do governo.
E esse pastor aqui cubano, ele tem essa igreja oficial. Onde tem liberdade, uma igreja igual a essa aqui, com cadeirinhas, assim, banco, tudo. Mas ele tem uma outra igreja, que é essa aqui, escondida, clandestina. Ele diz que essa é a igreja verdadeira. Aqui o povo corre risco. E eles então fazem numa casa, reunião, levam lá, colocam um tapete no meio da sala, levam pão, frutas, todo tipo de alimento ali, e em volta ali da toalha, eles então realizam o culto. Porque se alguém chegasse, forem denunciados, que ali está vendo esse culto, quando chegarem lá a polícia, eles estão lá comendo, bebendo, se confraternizando. Seria uma desculpa, né? Para não serem presos na igreja. Mas aqui interessante que está aqui a Aline, uma brasileira, esse irmão brasileiro também, e está o pastor Estevão, que está aqui, está aparecendo aqui. O pastor Estevão pregou aqui, nessa igreja doméstica clandestina. E ele me contou pessoalmente que no dia que ele estava pregando aqui, veio uma jovem, no momento que ele começou a pregar, e entrou na casa, e ela entrou com uma vasilha vazia na mão, e ali ela deu para alguém que veio ali, pegou a vasilha, levou lá para um cômodo, e ela se sentou ali na roda. E ali, enquanto o pastor pregava, ela começou a olhar para o pastor e começou a prestar muita atenção, fixar seus olhos no pastor. E o pastor começou a perceber que tinha algo diferente naquela mulher, porque ela recebia aquela palavra e ele percebia que parecia que aquela palavra descia, que nem um rio assim para dentro dela, e ela comendo e bebendo aquela palavra ali fixada no pastor. Parecia que ela não estava vendo nada ao seu lado, parecia que estava sozinha naquele lugar. Ele teve a sensação de ela estar num êxtase espiritual, a ponto de ele ter ficado também assim. E ele me contou que parecia que estava pregando só para ela. Ele nunca tinha sentido aquilo na vida dele. Pregar para alguém tão sedento assim. Só que durante 15 minutos ela ficou ali, ouvindo a palavra. E passados 15 minutos a pessoa trouxe a vasilha, já cheia agora de açúcar. E ela então se levantou e foi embora, no meio da palavra ela foi embora. Terminado o culto, o pastor perguntou ao pastor Cubano, o que aconteceu? Aquela jovem veio e sedenta pela palavra e de repente foi embora no meio da palavra. O que aconteceu? Ele falou, ela é nossa vizinha, e ela é casada com um muçulmano. E quando ele está em casa e tem culto aqui, ela dá um jeito de vir, mesmo ele estando em casa. Só que ela tem que dar uma desculpa para ele, uma justificativa. Então ela traz uma panela vazia, uma vasilha vazia para encher de alguma coisa e chegar em casa e dizer, olha, né? Ou dizer, vou lá buscar açúcar, vou lá buscar farinha, mas ela vem para a palavra, mas ela só pode ter 15, 20 minutos no máximo para que não chame a atenção do marido, porque se ele descobrir, ela perde a família, perde os filhos, pode ser presa, pode apanhar e viver um inferno a partir dali. Então é um risco muito grande. Então 15 minutos está bom para ela se contenta com uma porção de 15 minutos da palavra, mas arrisca a vida por aqueles 15 minutos. Então ele disse, o pastor Estevão, é por isso que ela ficou só 15 minutos aí, seu marido descobre. Não só ela, como todo mundo aqui vai ter problema. Nós também podemos ter problema por causa dela. É muito arriscado. Só que, segundo o Estevão, esse meu amigo, ele falou, mas naquela semana mesmo nós nos reunimos de novo lá. E aí eu pude conhecer ela de verdade, porque o marido foi viajar. E aí ia ficar o dia todo fora, então nós fizemos o culto. E aí ela veio lá no culto, essa irmã aqui. Aí ela pôde participar do estudo bíblico que eles fizeram. E até tiraram uma foto dela com a sua filhinha. Abraçaram, conheceram ela, e ela pôde contar. Imagine, irmãos. A pessoa está ali sem medo, sabendo que pode acontecer o pior para ela. A primeira igreja estava lá. Onde? Argélia. A igreja de Cristo começou na região de Jesus, né? Palestina, Israel. E aqui na Argélia também. Logo no início, a igreja de Cristo, os discípulos, apóstolos, pregaram nessas regiões.
E aqui tinha uma igreja, tem uma igreja desde o tempo de Jesus. Só que hoje aqui, 99% dessa nação são muçulmanos. 1% são cristãos, católicos, evangélicos, e tem um pouquinho de judeus ainda dentro desse 1%. E aqui os muçulmanos, eles predominam aqui. E um irmão, hoje irmão, mas aqui ele era um muçulmano, e frequentava essa mesquita ali na Argélia, o Ibrahim. E o Ibrahim teve o prazer de conhecer, a alegria de conhecer, o privilégio de conhecer o pastor Bujri, aqui na Argélia, um pastor cristão, evangélico, né? E falou de Jesus para ele, ele se converteu, só que ele tinha medo de falar para a família dele. Ele morava com o sogro, com a sua mulher, seus 2 filhinhos, cunhados moravam ali, muçulmanos moram muito juntos, assim, na mesma casa, toda a família. E ele tinha medo de falar, então ele não revelava a sua fé. Então ele continuou indo na mesquita, frequentava a mesquita, a gente se ajoelhava em direção à Meca, como eles fazem na oração, mas ele orava a Jesus. E ele orava pedindo coragem para Jesus, pedindo para Jesus que um dia desse condição para ele poder viver de uma maneira que ele não precisasse mais esconder a sua fé. E um dia Deus se revela a ele de uma forma sobrenatural e dá a ele toda a coragem para ele chegar na casa dele e procurar o seu sogro e dizer: eu me converti ao Senhor Jesus. Eu recebi Jesus no meu coração. E Ele é meu Salvador, o meu Senhor a partir de agora. Ele teve coragem e contou. E o seu sogro tentou convencer de todas as maneiras a desistir dessa ideia, mas ele não conseguiu. E o Ibrahim ficou firme. Só que aí o seu sogro disse a ele: então tá bom. Então o senhor pode pegar a sua roupinha e ir embora daqui, porque nunca mais você vai ver a sua esposa, a filha dele, e nem os seus filhos. Pode ir embora. E aí as crianças, filhinhos pequenininhos, começaram a gritar: papai, 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 não vai embora, papai, volta para o Islã, papai, não deixa a gente, nós não podemos ficar sem o Senhor, papai. O Senhor vai embora e nos deixar, papai. Ele pediu licença ao sogro para conversar com os filhos ali no reservado e foi até o quarto, colocou o pequenininho no colo, a maiorzinha na cama e disse a eles: filhinhos, papai ama muito vocês, filhos. Papai também ama muito a mamãe. Mas o papai